Foi? Boa noite, pessoal. Já entrou? Uhum. Solicitando aqui. Nas duas carinhas. Uhum. Esperando o nosso convidado entrar. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, gente. Clóvis. Como é Tudo que tá, bem? garoto? Beleza, Vini? Certinho? Tudo certo. Ótimo. Beleza. Me ouve bem também? Tô te ouvindo. Tu tá me ouvindo bem? O pessoal tá todo escutando bem aí ou não? Perfeito. Acredito que Tá sim. bom. Tá bom. Maravilha. Ô, Nico, bota um pouquinho mais para cima aqui, que tá cortando um pouquinho. Aí, deixar o pessoal entrar. Mais pra cima. Aí, agora sim. Apareceu o logo da Planet Teixeira lá atrás. Esperar mais uns minutinhos, Clóvis. Mais uns segundinhos, melhor dizendo. Esperar o pessoal entrar. Tá bom. Valeu, Dodô. Rafa. Dodô, nosso campeão de vendas ainda do Murano. Expert Imóveis. Eu já vou dar um recado para Expert aqui. Só tem campeão aí, então. Só tem campeão. Só Que campeão. beleza. Estamos bem servidos de mão de obra. Que beleza. Leandro. Valeu. Maravilha, galera. Mais uns segundinhos e a gente começa. Queria começar pedindo para todo mundo que está entrando. Ó, Diego Dalsaço, esse eu quero deixar já de cara um abraço especial, um agradecimento. Foi através do Diego que eu conheci o Clóvis, nosso entrevistado de hoje. E valeu, esse é o cara. Eu concordo, Diego. Hoje é o dia de todas as lives. Essa deve ser nossa sexta live, Clóvis. É o dia que eu tô mais nervoso disparado. Que é isso, cara? Conversar contigo, cara, é uma honra para mim. Que é isso. Para nós também, vamos bater um bom papo hoje aí, vamos ver se a gente consegue apavorar essa galera. Vamos lá, vamos lá. O pessoal continua entrando, já estamos com um número legal de audiência aí. Mais uma vez, então, quem puder, aperta no coraçãozinho ali do lado. Se tiver um amigo que acredite que vale a pena, e eu digo, vale muito a pena compartilhar com os amigos aí, vendedores, sobre essa live, aperta no aviãozinho ali e manda para amigo, manda no grupo da imobiliária, gestores que estão nos assistindo aí. Vai ser uma aula aí do Clóvis. Gente de Goiânia. Pessoal, entrando alguns clientes, obrigado pela presença. Clientes sempre bem-vindos. Pessoal, vamos começar mais uma série de lives do Shima Virtual do Murano, Novo Lar Abanando, Fernanda Abanando, da Absoluta. Valeu, galera. Shima Virtual do Murano é a nossa série. Hoje a gente está recebendo aqui o Clóvis Lumertz. O Clóvis, ele é presidente da Alcon Consultoria, está há muitos anos no mercado e vai nos dar uma aula aqui sobre mercado imobiliário, sobre gestão de vendas. A gente, começando, Clóvis, e essa é em especial pela tua presença, a gente vai sortear uma camisa do Brasil, autografada pelo Tafarel, que foi o nosso garoto propaganda desse verão aqui. Então, continuem acompanhando a live, que até o final da live eu vou dizer como é que vocês vão fazer para ganhar. Tá? Olha aí só. Vamos lá, vamos participar, galera. Vamos lá. Clóvis, eu queria começar te agradecendo de verdade pela presença. Eu conheço teu trabalho há muito tempo, eu tive a oportunidade de assistir palestras ao vivo tua, e hoje eu quero tentar reproduzir ao máximo aqui tudo que eu consegui ver pessoalmente, que a gente passe todo esse conhecimento aí que tu tem vasto sobre o mercado, enfim, para o pessoal que está nos assistindo. Queria que tu começasse a falar então um pouquinho sobre a Alcon Consultoria, né? Onde que a Alcon opera, quem são os clientes, falasse um pouquinho da tua formação acadêmica, da tua trajetória profissional. Sei que até quando jovem te chamaram de garoto prodígio. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre tudo isso para nós, para a gente começar a conversar. Então, tá bom. Bom, primeiro, obrigado, Vini, aí a toda a galera, o pessoal do Condomínio Murano, que é um excepcional empreendimento, né? Eu acho que todo mundo que está participando, quer seja como cliente, como corretor, os gestores também das operações imobiliárias, principalmente do pessoal do litoral, deve estar vendo que é um produtaço, né?
A nossa humilde operação de consultoria chama Alcon, como já dito, né? Nós temos esse ano fechando 34 anos de atuação no mercado, Vinícius, pessoal, e nesse período a gente trabalhou basicamente para mais ou menos aí umas 3 mil e poucas empresas de tudo quanto é tamanho e segmento que vocês puderem imaginar, praticamente em tudo quanto é canto do mundo, inclusive, tá? Nós hoje temos 3 grandes áreas de especialização. A primeira parte envolve projetos de M&A, gestão estratégica, a parte toda de fusões e aquisições, são os projetos mais chatos, aqueles de intervenção. O que hoje a gente está fazendo praticamente o dia inteiro, em 12 horas de reuniões em comitês de crise, tentando ajudar as empresas aí nessa parte, nesse momento tão inglório que a gente está vivendo, né? A grande maioria dos nossos clientes, como consultoria, buscam soluções, então sofre neste momento. A segunda grande área de especialidade na consultoria, aquela que a gente tem mais reputação, está ligado ao desenvolvimento de projetos de marketing e vendas, desenhando o modelo de execução comercial, ou seja, desde desenhar a estratégia competitiva de uma empresa até o papo, o profissional de vendas, a força de vendas vai ter que ter lá no Gemba, no terreiro da macumba lá. O que eu faço para derrubar o cara, para conseguir botar ele para dentro de casa, jogar o bicho para dentro da carteira, tá? E a terceira área de especialidade da consultoria está ligada à qualificação do que a gente chama de soft skills, aquelas competências essenciais que envolvem principalmente qualificação e desenvolvimento gerencial, para dar mais parrudez e mais garantia de que as lideranças vão ser muito mais efetivas na cadeia de comando e controle, orientando, sendo inspiradoras para suas equipes, tá? Então, depois disso, tem um monte de verticaizinhas com outras startups, com N soluções que a gente hoje embarca, quer seja participando como Alcon, como Venture Capital, ou a gente mesmo se assessorando dessas operações, que são empresas que entregam respostas às demandas dos nossos clientes. Mas grande parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, está em projetos orientados para ajudar a vender. Ponto. Esse é o nosso grande core hoje, tá? Nesse escopo todo envolve, vamos lá, companhiazinhas aí que vocês devem conhecer, sistema Coca-Cola inteiro, Apple, Nike, Disney, aí vai empresas de fundo de garagem, boteco, cemitério. Fizemos um projeto há um tempo atrás no cemitério, um projeto de aumento da produtividade no cemitério, que não é um negócio muito fácil de fazer. Hoje, inclusive, infelizmente, está aumentando a produtividade ultimamente do cemitério, certo? Mas no segmento imobiliário, eu não sei quais as incorporadoras que a gente não participou, tá? Eu acho que o primeiro grande lançamento que a gente fez aí no litoral foi a época com o Álvaro lá na Beralve. A gente modelou todo o desenho de execução comercial do Ilhas Parque ainda, isso lá em 1900, lá vai bolinha. Então já tem um tempo. Então, não conheço muito a dinâmica de mercado imobiliário aí do litoral, né? Embora sejamos gaúchos e todos nos despirulitemos aí para Xangri-Lá, para Capão, etc. Mas a dinâmica vocês aqui conhecem. O nosso negócio não é entender do produto necessariamente, não é entender da dinâmica comercial especificamente do Murano e aí no litoral, mas entender, eu acho que é essa grande ajuda de ter uma pessoa que não é do segmento necessariamente, né? Mas passei pelo conselho de várias operações grandes, como Brasil Brokers, Lopes, etc. Então a gente entende um pouquinho da dinâmica, não só da operação de uma incorporadora, mas também, basicamente, das operações imobiliárias que aí estão, né? Então essa é a trajetória. O currículo a formação é balé clássico, né? Então a formação foi feita... A formação, acho que aí dá um currículo grande, acho que passamos essa bola aí para a gente ganhar tempo aqui, sem exibicionismos meus aqui, né? Tá certo? Maravilha, maravilha. Nas tuas palestras, tu fala muito que os vendedores eles têm que entender a diferença entre sabedoria e o conhecimento e a importância da leitura, né? Faz algumas brincadeiras nas tuas palestras em relação a isso. Então, eu queria que tu posicionasse essa diferença entre sabedoria e o conhecimento. E aquela perguntinha básica, eu já convido a todo mundo botar aqui o número de livros que leu nos últimos 6 meses, para ajudar. Essa é uma complicação, né? Essa provocação do Vinícius, eu acho que ela é importante. A gente costuma ter na nossa cabeça, eu acho que determinadas convicções que são amalgamadas, são consolidadas ou são significadas, para não dizer recalcadas, na nossa cuca, a partir daquilo que a gente vive na nossa trajetória inteira, né? Então, por ser um fominha de leitura, obviamente, eu sempre provoco o pessoal dizendo que quem não lê 10 livros ano já arranca estúpido, né? Já arranca pangaré, tá?
Mas eu acho que é uma coisa meio perigosa, Vini, né? Nessa idade, nessa data, aos 5,4 aqui, começar a me flexibilizar, porque alemão, o pessoal já diz que alemão já é cabeça dura, basta tomar meio Viagra, né? Porque já é cabeça dura. Então eu tenho que me flexibilizar e entender que simplesmente aquilo que a gente chama de teoria, obviamente, não subverte a experiência toda que as pessoas têm. Então essa é a dicotomia entre ter conhecimento e ter sabedoria. O conhecimento, na verdade, pode ser adquirido por N fontes. A sabedoria vem de uma forma intuitiva, empírica. Então tem muita gente que, evidentemente, está num determinado tipo de mercado com uma monstra sabedoria, mas sem aterrizar em alguma coisa que de concreto. E essa é a provocação que a gente faz. Muitas das vezes a gente escuta forças de venda dizendo: esse produto não vai vender, esse produto é difícil, esse produto não vai ter como a gente fazer o convencimento do cliente. Baseado em quê? Em que estudo? Em que pesquisa? Isso vem da sabedoria, mas não necessariamente do conhecimento, tá? E o conhecimento, obviamente, é aquele elemento transformador. Nós somos a única espécie do planeta que pode escolher ser diferente a partir do conhecimento, tá? O coitado do cachorro, o cachorro se estiver com fome, cai um osso na frente dele, ele sai roendo o osso, né? Se o cachorro estiver roendo o osso, passar uma fêmea no cio na frente dele, ele vai atrás da fêmea, né? Então, tem uns aí que também, né, não consegue se controlar, mas o cachorro não tem escolha, tá? Nós, seres humanos, temos a escolha. E por termos escolhas, o Sartre dizia, somos prisioneiros dessa escolha. Para cada escolha, uma renúncia, e para cada escolha, uma consequência. Tá certo? Se você escolher, obviamente, seguir uma linha baseada na sabedoria sem ter conhecimento, você vai correr riscos. Os teus planejamentos vão ficar muito mais efêmeros. As verdades são necessariamente verdades muitas vezes não comprovadas, não comprobatoriamente elucidadas. Então, a gente defende muito a tese, de uma forma geral, de que vender não é uma arte, vender é uma ciência. Eu, particularmente, defendo e milito 24 horas por dia em cima disso, e aí daria para a gente fazer 300 lives, um congresso para discutir esse negócio. Certo? Não tem arte nesse negócio de vender. Tudo que a gente aprende com os gringos, principalmente com as quais a gente convive nessas empresas, né? Nike, Coca, etc., é exatamente isso. Eles entenderam que a dinâmica comercial ela é sistemicamente organizável, tá certo? E tem uma prerrogativa básica na ciência que é a seguinte: ninguém melhora aquilo que não controla e ninguém controla o que não sistematiza. E sistematizar sem conhecimento com base na sabedoria fica efêmero, tá certo? Então, todo o movimento que as empresas estão tentando, de uma certa forma, fazer é justamente esse, né? De entender que existe uma dinâmica de abordagem comercial que pode te tornar singular. Tá? Há um tempo atrás, eu descobri, sou neófito, sou iniciante nessa história toda da inovação, eu vim a descobrir exatamente que a inovação também já pode ser considerada uma grande ciência. Né? Qual é a diferença? Criatividade é você ter grandes ideias. A inovação é tu viabilizar e mandar uma nota fiscal pelo que você fez. Certo? É gerar valor a partir disso. Existe um instrumento, Vini, que é um instrumento chamado Manual de Oslo, que regula vamos chamar assim, grosseiramente, sucintamente, de Manual da Inovação. Esse Manual de Oslo, na década de 90, foi publicado dizendo que, basicamente, tudo que diz respeito à inovação tinha a ver com tecnologia, como a gente está fazendo agora, vivendo novas tecnologias de abordagem ao cliente, de qualificação das equipes, etc. Certo? Agora, na revisão, nos anos 2018, mais ou menos, do Manual de Oslo, já se fala que inovação também pode ser feita a partir da forma de vender. Tá certo? Ou seja, vender passa a ser a possibilidade de criar um movimento inovador nas empresas. Marketing pode ser um caminho de inovação. E para fazer inovação como ciência, obviamente você tem que entender qual o modelo que você tinha antes e para onde vai esse futuro modelo. E estabelecendo, então, portanto, uma linha que pode ser por métodos ágeis, por outros mecanismos de planejamento para poder fazer a implementação com sucesso, com resultado, com retorno desse movimento da inovação. Por isso da defesa que eu tenho veemente com essa questão toda de ler, de estudar. Esses dias um gerente de uma empresa me perguntou assim: Clóvis, qual é o livro que você recomenda nos atuais momentos que a gente está vendo? A Bíblia Sagrada. Que seja a Bíblia, né? Mas tenta ler alguma coisa para tentar te salvar nessa história. Tá certo? Leia, exatamente. Estude. Agora, só para complementar... Por favor. Oi, só para complementar, o que a gente está vendo também hoje, Vinícius, é o seguinte: esse tipo de movimento que a gente está fazendo, ele substitui grande parte a ler um livro ruim, tá certo? Quer dizer, livros se leem até você entender qual é a mensagem. Se você ler 2 páginas e entender a mensagem, não precisa mais ler o livro. Tá? Agora,
buscar conhecimento, né? Ele envolve você estar zapeando na internet, assistindo uma live, assistindo um TED, buscando informação, conversando tete a tete com outras pessoas. Conhecimento não é necessariamente só leitura, né? Que se deixe claro isso, né? Existem outras fontes nas quais a gente pode beber para ter conhecimento, né? Uma mentoria, um bate-papo, etc, etc. Né? Sem dúvida. Inclusive, esse momento que a gente está tendo agora. Exatamente. Né? É um momento de muita aprendizagem, com certeza, para todo mundo que está nos ouvindo. Clóvis, tu fala, a gente já entrou nessa questão da inteligência comercial, tu fala nas 5 competências da inteligência comercial, e uma coisa que tu traz sempre é se existe venda técnica ou venda emocional. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Perfeito. Bom, vamos lá. Vamos tentar resgatar de onde que vem esse conceito, tá, Vinícius? Durante muito tempo, o pessoal da praça aí me apelidou principalmente aqueles com os quais eu sou persona non grata, né? Me apelidaram de tubarão branco, né? Porque a gente, na maioria das empresas, com a faca em cima da cabeça, tendo que entregar resultados, os nossos contratos na consultoria há 30 anos têm uma cláusula dizendo que se não der resultado, não paga. Então, como a gente trabalha com umas firminhas nervosas, a gente tem a preocupação de ficar no mercado. Ninguém fica no mercado 30 e tantos anos se não estiver entregando algum tipo de resultado, perfeito? Então, por conta disso, é muito comum as empresas nos solicitarem que a gente faça uma intervenção com as equipes, daí as questões de palestras, etc, etc, para tentar trabalhar especificamente o estado anímico da galera. Então, incontáveis vezes a gente fez palestra para o segmento imobiliário, não sei nem quantas, a gente fez milhares, certamente milhares de convenções, palestras, encontros trimestrais, em operações imobiliárias de tudo quanto é tamanho e em tudo quanto é lugar do Brasil. O que acontece? Muitas vezes eu me deparo com a situação dos anestesistas de plantão. Tá certo? O que é o anestesia de plantão? No coffee break já tem corretor se cutucando um outro, dizendo assim, isso não é bem assim, esse cara não conhece o empreendimento, entendeu? Então há uma tendência anímica baixa. Então a gente tenta, evidentemente, né? Eu não acredito nessas coisas de abraçar árvore, esses lances aí, eu estou fora. A gente trabalha com métodos, com modelos, né? Mas eles são questionados. Por quê? Porque muitas vezes você encontra um corretor que tem anos de história de sucesso, e como ele não consegue entender a sistematização do que levou ele a ter sucesso, ele justifica o sucesso muitas vezes a questões que são periféricas, não são da própria execução comercial, perfeito? Já ouvi coisas do tipo assim, não, se usar gravata vermelha vai vender o imóvel, perfeito? Quer dizer, são coisas às vezes que vêm do imaginário, daquilo que você trouxe aí como sabedoria ou, vamos lá, superstição, tá? Então, durante muito tempo me incomodou essa questão toda, a gente ficar fazendo palestra, porque esse resultado é zero. 2 minutos depois da palestra, já pau. O estado anímico, inclusive, de um corretor, muitas vezes, por conta da demanda, da necessidade de ter que estar vendendo o tempo todo, ele arranca sempre o mês desempregado. Então, ele precisa estar fazendo venda para conseguir justificar o resultado. Então, a gente sempre apostou em processo de qualificação de longo prazo. O que se mostrou com os anos é de que esse modelo de execução, de fazer treinamentos durante muito tempo, também não gera resultado. Nenhum segmento, não é só com o corretor, de uma forma geral. Tá? E há uns anos atrás, uns 10 anos atrás, nós fomos fazer um grande assessment para tentar entender por que o porra do vendedor não aplica aquilo que a gente está mostrando. E o que esse resultado desse estudo apontou? Alguma coisa na casa de 30% dos vendedores no Brasil são classificados na psicologia como de nível intelectual medianamente inferior. Ou seja, a gente denomina isso pejorativamente de sujeitos infradotados. O que é um infradotado? Mesmo que ele tenha resultado na sua vida profissional, ele não consegue justificar o que está fazendo. Ele tem pouca capacidade de esponjamento. Perfeito? Então você define uma qualificação, monta uma estratégia, larga na mão de um cara que não tem esponjamento. Ele tem uma mente teflon, não gruda a informação na cabeça do cara. Então a gente começou a voltar para o prelo e tentar entender o seguinte, como é que as empresas grandes, principalmente essas grandes companhias americanas, que se distinguem pela singularidade na forma de fazer execução, como é que elas fazem? Elas entenderam que antes de trabalhar o pilar da qualificação das equipes, quer sejam individuais ou de um time, né, treinando, qualificando por N maneiras, N mídias essa equipe, eu preciso construir um modelo de execução comercial. Certo? E esse conceito ele ainda é muito pouco conhecido, muito pouco explorado no Brasil. Que raios é execução comercial? 2 pontos. Essa é uma religião, é um evangelho que a gente passa aqui na consultoria 24 horas por dia vendendo. Tá? Execução comercial é um mantra, é uma filosofia de negócio, da qual, do porteiro ao presidente, todo mundo está vendendo. É um modelo, é um método. Tá? Então, quando você vê, por exemplo, um comercial da Polishop na televisão,
aparece uma cena cinza, né? Um locutor dizendo assim, a senhora está aí sentada, seu marido está aí roncando, peidando, fungando, pois agora seus problemas resolveram. Aquela cena cinza se transforma na cena colorida, aparece um cara bonito, de olho azul, musculoso, pintando a parede. Os 3 primeiros que telefonaram agora e tiveram cartão de crédito, e mais, basta ligar para o telefone e tal, e você já vai ganhar também uma faca, uma enxada. Quer dizer, existe um modelo que foi testado, existe uma ciência por detrás daquele storytelling, certo? Tem todo um desenho para isso que está testado, que aumenta a taxa de conversão, aumenta o resultado, reduz o ímpeto de objeções dos clientes, é método. Então a gente começou a entender que para haver qualificação nesse pilar, nós tínhamos que construir um método. Se a gente tiver um método singular, a gente derruba a concorrência, porque concorrente bom é morto, certo? Então, a gente começou, então, portanto, a desenhar esses métodos. E esses métodos, depois de fazer vários deles, você começa a criar camadas estatísticas que mostram qual é o melhor modelo. Então, eu disse assim, pô, Clóvis, tem um modelo padrão de execução que possa ser aplicado para vender avião e vender software? Tem. A gente faz isso para a TAM, vendendo aviões da TAM, e faz isso para a Sênior, vendendo softwares. O modelo ele não muda muito. Ele está em cima daquilo que você citou como os 5 grandes pilares de uma execução bem feita. Perfeito? Antigamente a gente dizia o seguinte, existem 2 tipos de venda, uma venda técnica e uma venda emocional. E com o tempo, ao olhar esses 5 pilares, na verdade, a gente entendeu que, na verdade, não são modelos técnicos ou modelo de venda. Não tem assim uma venda emocional e uma venda racional. O nome que a gente dá para isso é apropriado da aviação, chama-se slots. Quando o avião sai, por exemplo, de Miami para pousar em Guarulhos, ele tem um slot, é um horário que a torre tem como previsão de chegada. Então isso quer dizer, na verdade, é o seguinte, há momentos na qual a abordagem pessoal, relationship, vai fazer significado e há momentos na qual eu tenho que desengavetar um argumento técnico que ele é mais estruturado, mais racional para fazer resultado. Conseguir equalizar essa venda entre técnica e entre emocional num equilíbrio demanda que você tenha, então, portanto, o entendimento de um modelo de execução primário e ele está sustentado em todos os grandes campeões de venda que a gente já avaliou, e são milhares e milhares de campeões de venda que foram avaliados para isso, para companhias do mundo inteiro, em 5 pilares. Primeiro pilar, um bom profissional. Quer se transformar, ou seja, ou quer entender a tua dinâmica de sucesso, primeiro pilar, planejamento da execução. É o planejamento da meta. Segundo pilar, a abordagem persuasiva bem feita. Conseguir fazer o xalalá. É construir uma história de valor interessante. Terceiro pilar, entender das prováveis objeções dos clientes e ter um argumento de reversão dessas objeções. Quarto pilar, dominar profundamente a tua carteira de clientes para fazer o que a gente chama de movimento de cross-sell ou upsell. O que é isso? Cross-sell, o cara tem um apartamento que comprou contigo e você quer vender a casa na praia. O cara comprou uma sala comercial, você quer vender um apartamento, um estúdio para o filho dele que vai estudar em Porto Alegre. Certo? Isso é cross-sell, cross é cruzado, tá? E o upsell é, o cara comprou contigo uma casa pé na areia, na praia, em Quintão, em Pinhalto, quer vender para ele o Murano aí em Capão, tá certo? Quer fazer um up no cara. Então, esse movimento quarto movimento de gestão da carteira e acompanhar essa carteira fazendo cross-sell e upsell é o quarto elemento de sucesso. E o quinto, no segmento imobiliário, indispensável de entender é a prospecção de mercado. Por isso que geração de leads, no nosso caso, na corretagem, ela é tão importante, perfeito? Porque botar a cara para dentro da base, gerar volume de venda, vai justificar o primeiro movimento que é do planejamento, que é o que os gringos chamam de funil de vendas, nós aqui na Alcon chamamos de tubo de vendas, ou seja, eu preciso gerar um tubo. Com esse mercado pós-Covid, pretensamente aumentando o índice de, vamos lá, de desemprego, recessão, há um cenário que a gente estoicamente entende como perverso para este ano. O que nós vamos ter que fazer? Essa boca do tubo ela vai ficar menor. Então eu vou ter que ter ou melhor aproveitamento da minha abordagem nos outros elementos para conseguir converter quem tombar, ou eu vou ter que ter muita capacidade de derrubar mercado da concorrência. Perfeito? Então, para isso aqui, o primeiro elemento, eu acho, é o primeiro e mais importante elemento de quem quer ter sucesso, que é o planejamento pela taxa de conversão. Então, vou fazendo uma conta, que é uma conta que eu já ilustrei milhares de vezes. Ela é muito importante, corretores e profissionais da área entenderem, gestores fundamentalmente, para orientar
e inspirar as suas equipes. Vamos comigo. Vamos imaginar que você tem um comissionamento médio, aí vamos chutar um número, tá, velho? 2% de comissionamento. Aí eu pergunto para o corretor, quanto é que você quer ganhar na tua vida? Ah, velho, eu quero ganhar 10 pau por mês para ter uma vida legal, uma vida digna, justo, beleza. Se você tem um comissionamento médio entre comissão variável no mercado primário, secundário, quer seja num imóvel de alto padrão, médio padrão, você tem 2% de uma média e quer ganhar 10 pau, você vai ter que vender 500 conto por mês. Tá certo? Com uma taxa de conversão média da corretagem brasileira, que é de 18%, a gente mede isso há 30 anos, tá? Eu vou arredondar, 20%. Todo corretor tem que cavar 5 vezes a sua meta. Certo? Então, se a meta é 500 pau, ele tem que cavar, ele tem que procurar naquele ciclo de um mês, ter entre negociações quentes ativas, ele vai ter que ter 2,5 pau. Numa unidade média, Murano, de 500 conto, o cara vai ter que ter 5 clientes em fechamento durante o mês. Como a prospecção fria, cold call, pega o telefone, pega uma lista telefônica amarela, daquelas velhas ainda, e sai ligando aqui, ó. Essa conversão é de 0,5%, você vai ter que pegar, então, portanto, esse teu 5 contar dividido por 0,5, vai ter que ligar para 200 caras por mês, arredondando. Então, 22 dias úteis, 200 caras, 10 caras dia. É um telefonema hora, sem vacilar. Se você fizer 10 ligações dia, tiver aproximadamente 10 caras na tua volta, vai botar 10 pau no bolso. A métrica na corretagem, portanto, já está para lá de testada. A gente já testou de cima para baixo. A métrica é essa, 10, 10, 10. 10 contato dia, 10 caras circulando na tua vida por mês, 10 pau no bolso. É 10, 10, 10. Eu falei isso há um tempo atrás para um grupo, tinha um evento, tinha uns 700 corretores lá em Curitiba. Aí uma loura é complicado. A loura na primeira fila levantou a mão e disse assim, e se eu quiser ganhar 20 pau, você adivinha? Vamos lá? É 20, 20, 20. Se você quiser ganhar 30 conto, é 30, 30, 30. Ou, vamos lá, você aumenta a tua taxa de conversão. Como a prospecção vai tender a ficar rarefeita nesse cenário hostil que a gente vai viver Covid e pós-Covid, só tem uma chance. Se tiver menos input de cliente na prospecção, você só tem uma chance. Você vai ter que melhorar a tua abordagem comercial. Então, veja, se você tiver o planejamento, legal, mas não resolve. Vai ter que ter uma abordagem do cacete, vai ter que ter um contorno de objeções, vender para dentro da carteira e botar cliente novo para dentro da base da tua carteira. Moral da história, 5 pilares. Não há vida fora desses 5 pilares. Tá feito? Então, o que a gente fez em alguns movimentos no passado, em N operações imobiliárias, tá, é construir o racional disso. Tá? Bom, mas então, Cláudio, isso aqui vai gerar uma necessidade de demanda violenta de prospecção. O pessoal me critica, diz, isso é o ligue. Venda é volume, gente. Venda é volume. Aí me perguntaram esses dias, um vendedor me perguntou assim, fora não do nosso segmento, qual é o limite entre eu ser chato com o cliente? Quem diz que tem que ter limite? Entendeu? Não existe isso. Você vai ser incisivo, você vai ter que ligar para o cara. Liguei uma vez e ele não atendeu. Pô, se você fizer isso uma vez e o cara não atender, alguém vai ligar para ele amanhã. Perfeito? Então, eu acho que nós temos que botar isso na cabeça. Venda é volume. É volume. Se alguém um dia pudesse, assim, Cláudio, o que você aprendeu em 34 anos de consultoria para 3 mil empresas? Que em venda o resultado é decorrente de volume. Eu nunca vi uma lógica diferente dessa, Vinícius. Certo? Quem visita mais, bate mais, acorda mais cedo, trabalha mais, tem mais sucesso. O sucesso está intimamente ligado a volume. Agora, o que eu vejo em muitos vendedores? Isso não é tão visível no segmento imobiliário, tá? É um modelo de execução que eu chamo de modelo de execução do mendigo, certo? Já desse eu estava lá, só para ilustrar, eu estava lá em Maringá. Maringá é uma desastre de cidade, porque nubla, fecha o aeroporto, é horrível. Aí os caras me mandaram para a rodoviária para eu pegar um ônibus até Curitiba. Cheguei meia-noite na rodoviária, tinha meia-noite da rodoviária, um cara veio na minha direção, pensei assim, vou ser assaltado. Já preparei para dar um kung-fu no cara, né? E aí ele disse assim, calma moço, eu não sou assaltante, não estou armado, eu queria conversar com o senhor, chorando assim. Eu queria falar contigo pelo seguinte, eu tenho aqui uma receita, só está faltando R$10 para completar a receita. Vocês já viram esse golpe da receita, que falta 10 pila para passar? Já viu isso aí, Felipe? Sim,
Como é Claro, que esse golpe existe até hoje? Tu tem ideia ou não? porque funciona. Tem uma taxa de conversão. Então tem vendedor que segue o mesmo discurso. Chega no final do mês, ele liga para os clientes, me ajuda. É só para fechar a Para meta. fechar a meta. É a execução do mendigo. Funciona, se você quiser ser mendigo. Tá certo? Agora, Verdade. se você quiser ter a venalidade, cara, pô, tem um grande parceiro, amigo, corretor, que foi diretor da Roça, que é o Vitor Capum. O Vitor é Grande um Vitor também, grande Vitor, um grande cara. Sócio nosso aqui, inclusive, né, da do Bimob, clube. né? Da Bimob, exatamente. O Vitor contou uma história uma vez que eu achei sensacional. Eu vou dizer que a história é minha, mas ele vai ficar puto porque a história é dele, tá? Chegou, ele estava no aeroporto de Congonhas e estava tomando um cafezinho e chegou um rapaz assim, moço, fazer uma graxa aí no sapato. Não, obrigado. Mas eu queria fazer uma graxa. Não, não. Então me dá um dinheiro. Não tem dinheiro, cara. Me dá um cigarro. Então, cara, eu não fumo. Como que não fumo? Eu tô vendo aí o maço. Ele abriu, eu senti um colírio. Eu disse, cara, é um colírio, não é cigarro. Ah, então pinga uma gotinha aqui. Quer dizer, esse é o cara. É o engraxate que, uau, é venal, cara. Vai para cima da galera, que não arrega. Então, todos os grandes corretores do passado que eu conheci, pô, eu sou milenar nessa história de ver corretores aqui que passaram por Porto Alegre, da antiga Goldstein, aqueles caras que eram monstros. Esses caras eu sempre vi isso. Os melhores trabalham mais, velho, prospectam mais, vão para cima, não se derrubam facilmente com a justificativa. E hoje nós temos, eu acho que, um recurso. O recurso é esse, né? Antigamente você tinha que falar presencialmente com o cliente, né? Aí faz uma apresentação de um imóvel. Você quer sala, janela, parede, cozinha, o cara não vai vender. Se o argumento não sendo construído, não adianta você prospectar. Então, é uma conjugação, cara. É uma conjugação desses elementos, tá? Se você tiver um planejamento bem feito, uma abordagem persuasiva, contornar as objeções, gerenciar a carteira para fazer o cross-sell e o upsell, vendendo mais para dentro da base, e tiver muita prospecção, com volume de prospecção, magrão, você vai fazer o 10-10-10. Não tem erro, tá? Ah, mas o mercado vai ficar rarefeito. Vai ter que fazer 20-20-10. Vai ter que trabalhar mais. Não tem saída. Não tem saída. Não vai pintar um cliente na tua casa, bater na porta, como se uma mulher gostosa fosse bater na porta da tua casa e eu vim te dar hoje, Vini. Não vai acontecer. Se acontecer, tem escapamento no porta-luva. É travesti, velho. Em venda não tem de graça. Vai Não ter é que vir... barbada. Não tem barbada, velho. Não tem barbada. Vai ter que ser no volume. E cada vez mais volume. Esse mercado litoral é um mercado muito competitivo, né? Muito concorrido, né? Tem muita operação. Então, obviamente, o mercado vai se restringir na boca do funil, mas vai pintar muita oportunidade, porque tem uma grande quantidade de público que continua recebendo o seu salário. São profissionais da área, sei lá, pessoal da área de juízes, etc., pessoal funcionário público e federal. Esses caras continuam recebendo a sua remuneração. Então, eu acho que tem um espaço. E especificamente pela tabela que você me mostrou do produto Morano aí, cara, pô, velho, a flexibilidade que vocês estão trazendo para compor essa questão toda, de pagar como o cara pode, velho, certo? Sendo flexível para reter os clientes, inclusive dentro de casa, com uma operação ligada a um grupo econômico forte pra caramba, que não tem quem não conheça, entendeu? É de uma reputação com o trabalho todo que vocês estão fazendo aí, cara, de apoio às operações imobiliárias. Tem que embarcar nesse produto porque é filé, é filé. Tem muita coisa para vender, né? Tem um estoquezinho bom ainda para fazer, né? É isso aí. Temos em torno de 200 unidades ainda para vender. E queria aproveitar que a maioria do pessoal que está nos assistindo são corretores, né, Clóvis? Muita gente te conhece também aqui, tecendo 1000 elogios. É tudo mentiroso. Não, cara. Eu mais uma vez, eu tô aqui, eu me sinto pequeno, tô aqui anotando, tá aqui as minhas anotações. Que é isso, cara. Aprendendo muito, cara. Que legal. Desculpa aí, pessoal, que a gente não está conseguindo acompanhar os comentários. Os comentários estão bastante, com um volume bastante interessante. Eu vi aí que o pessoal está respondendo aí na questão dos livros. Meu gerente de marketing está aqui na frente, está me pedindo para lembrar do sorteio. Fiquem até o final com a gente aqui, além dessa aula que a gente está tendo com o Clóvis aqui, a gente vai ter o sorteio da camiseta. Fiquem até o final que a gente vai explicar como é que faz para ganhar. Certo. E continue enviando o aviãozinho ali para os amigos. A gente tem mais uma meia hora ainda para ouvir essa fera do mercado. Diversos elogios aqui.
construtora Pioneer aí, que aparece para ti também, Clóvis. É o Pablo Pioneer, é o diretor aqui Perfeito. da operação que eu te comentei na nossa reunião. Perfeito, é isso aí. Já bom. Tá querendo te contratar aí, ó. Eu vi no. Beleza. Depois a gente faz o racha. Dele. Depois a gente faz o racha. Likes e a gente faz o racha aí, né? Maravilha. Te ouvindo falar e trazendo esses dados aí de conversão e tudo mais, eu fico tranquilo num aspecto. A gente hoje no Morano, a gente tem uma conversão de 15%. Eu me informo muito também sobre taxa de conversão. Os caras performam aí de 6% a 20%, quem está performando muito bem, né? Está performando em 20%. E tu trouxe esse dado específico para o mercado imobiliário. Então, a gente está muito próximo do ideal. Eu fico mais tranquilo com isso. E sobre volume, quando tu fala de lead, o gerente de marketing está aqui na minha frente e muitas vezes a gente fica pensando na campanha, como é que a gente vai posicionar um lead mais barato, né, que tu vai gastar R$2, R$3 o clique para gerar esse lead, ou eventualmente um lead mais caro, que a gente já fez campanhas aqui para gastar R$25, R$30 o clique. E a gente conversa muito e sempre que se perde volume, a gente percebe que a gente está perdendo, vamos dizer assim. Então, quando a gente fez campanhas que, teoricamente, é para qualificar o lead, para ser um lead mais direcionado, que a gente pagou até R$30 o clique, a gente não teve tanto sucesso quando a gente faz lá o volume de leads e tem R$2, R$3 de custo por clique. Então, a questão do volume nos deixa tranquilo aqui. Estou olhando para o Nicolas, nosso gerente de marketing. Acho que estamos acertando nessa questão também do... Porque o corretor, ele reclama muito, né? Tem o lead... Tem corretores que só recebem leads fracos. Me mandaram a lista do cemitério. Eu liguei para 2 e não existe mais. É isso aí, né? E tem corretores que performam com todos os leads que a gente manda. Agora, eu acho que é uma questão importante isso, né? Esse é um grande ativo, né? No Brasil inteiro a gente ouve essa questão, tá? A gente tem aqui na consultoria, Vini, um Big Data, trabalhamos com alguns Big Datas parrudos, tá? Que são robôs que capturam dados de fontes públicas de tudo quanto é lado. Velho, assim, a assertividade, ela não é de 100%. A gente aqui tem dados da Receita Federal, pessoa física, pessoa jurídica. Eu puxo o dado da Receita, faço uma pré-qualificação, uma mineração de dados e dá erro. Não existem fontes 100% confiáveis. Agora, eu escuto muitas vezes os corretores, né, dizendo assim para a gente, não, mas Clóvis, tem um problema aqui. Eu recebi o lead, o cara realmente ele existe, eu consegui falar com ele, só que ele não tem interesse. Pô, mas você quer que eu te dê o lead do cara que tem interesse? Ou então, não, o cara atendeu, tem interesse, mas ele não tem dinheiro. Tu mandou um lead de um cara que não tem condição de comprar. Vê, não, mas vamos ter que entender que há um trabalho que tem que ser feito em cima dessa condição, perfeito? Agora, eu acho que tem um ponto é o seguinte, nós temos que entender que só a recepção passiva desse lead também, Vini, ela não pode acontecer, né? Existem N formas. Você vai ter que desenvolver o teu network, você vai ter que fazer os teus contatos, você vai ter que gerar a tua carteira de indicações, tá? Eu acho que isso é importante, a gente entender que não dá para contar só com uma fonte de originação de leads, tá? O bom corretor, eu faço uma metáfora sempre aqui, vocês não me entendam mal, mas ele tem um comportamento muito parecido com o do serial killer, certo? Então, o cara tem que dizer, o que eu vou matar? O serial killer é especialista, eu vou matar só a professorinha do ensino médio. Então, o cara pega um determinado perfil de cliente, de persona de cliente, e moe. Nós temos aí, você me mostrou as pesquisas que o pessoal da inteligência de mercado trouxe para o Murano aí, perfeito? Então, pô, a gente já sabe, são homens, né, homens ou mulheres, são pessoas de 45 anos de idade, que têm filhos na idade escolar, 6, 7 anos de idade, compram geralmente esses investimentos em patota, vão receber esse empreendimento daqui a uns 24 meses, 18 meses, se é da primeira ou segundo round, não é isso? Quer dizer, esse cara está onde? Esse cara está na escola levando os filhos no colégio. Exatamente. Tá certo? Então, a gente tem que começar a desenhar isso. Vamos pegar um exemplo aqui, galera, contigo. Não tem nada a ver com vocês, certo? No mercado imobiliário, mas só para ilustrar isso. A gente trabalha com a Marco Polo. A Marco Polo é a maior empresa de ônibus do mundo. Nós temos uma subsidiária, uma unidade de negócio na Marco Polo, que é a Volare, que faz aquele micro-ônibusinho, tá? Para quem que a gente vende? A gente vende basicamente para segmentos distintos. O pessoal que é ônibus escolar, o cara de turismo e fretamento, receptivo turístico,
o cara no urbano, essas lotações que tem nos municípios, geralmente ligados a uma cooperativa, e o pessoal que tem um uso que a gente chama de uso inusitado. O cara compra para depois transformar aquilo num motorhome, etc, etc. Tá? Bom, se eu quiser vender para um cara que está no turismo escolar, esse cara está onde? Está na escola. Que horário eu tenho que falar com ele? Não adianta falar com ele meio-dia quando estiver saindo com as crianças. Eu tenho que falar com ele naquele horário que ele está chegando. Então ele larga as crianças, você fala com o cara. Então tem que haver um mínimo de entendimento assim, de como é que eu capturo esse lead, qual é o melhor momento de abordagem, o que eu vou dizer para esse cara, quais são as prováveis objeções que esse camarada vai me dizer e como é que eu contorno essas objeções. Se você for pegar uma listagem de leads e desqualificar esse negócio, velho, aí é pouco provável que a gente vai ter resultado, né? Então, acho que é importantíssimo isso. Agora, tem uma outra métrica, uma outra conta que a gente costuma mostrar para os, vamos chamar assim, para os corretores de uma forma geral. Qual é a população brasileira total, Vini? Vamos lá? 210 milhões de habitantes, perfeito? Desses 210 milhões de habitantes, em que fase da vida o cara decide a compra de um imóvel? É na fase adulta. Certo? Tu não vai ver criança, pouco provável que você veja uma garota de 14 anos, vou usar um shopping, comprar um imóvel. Não tem. Então, nós estamos falando aí de uma pessoa que está na renda, aliás, uma faixa etária de 20 a 59 anos, que é a segmentação que o IBGE trata. São quantas pessoas nesse grupo? Então, se eu estou falando aí de 45% da população brasileira, 94 milhões de pessoas, arredondando, estão nesse perfil. Quantas pessoas são necessárias para compor a renda para essa compra? 2 pessoas, geralmente um casal que compõe a renda para comprar. Então, eu estou falando de potencialmente 47 milhões de potenciais duplas compradoras. Quantas têm independência financeira ou condições creditícias? 50% é o que o IBGE estima. Então, nós estamos falando aí de 24 milhões de pessoas. Quantos corretores ativos nós temos no Brasil para essas 24 milhões de pessoas que vão comprar o déficit habitacional para sua primeira ou segunda residência? Vamos lá? Nós temos 450 mil corretores. Então, vamos arredondar. Segundo dados do COFES, tem mais ou menos 40% desses caras ativos que registram lá no imposto de renda, que são corretores, só tem 15%. Então, eu estou falando do universo aproximadamente de 180 mil corretores. Então, eu vou resumir a conta toda, que a gente já fez essa conta milhares de vezes. Se a taxa de conversão for de 20%, todo corretor tem condições de catar no Brasil uma venda mês. É matemático, é uma conta que não tem como você fugir. Nós temos um cara aqui na nossa equipe de consultores que um cara doutorado, o bicho é maluco, ele é doutorado em estatística pela Universidade de Nova York, tá certo? Então, ele é um nerd. O cara já olhou essa conta 300 vezes, assim, eu pergunto para ele toda vez, Siqueira, qual é a métrica? A métrica é uma venda mês. Todo corretor pode fazer uma venda mês. Essa uma venda mês, na média brasileira, ela é de uma venda a cada 3 meses. Então tem alguém fazendo 3 vendas mês. Tá certo? E a gente gruda nos caras de mais resultado e vê o que você faz contra aquele cara que faz uma venda a cada 3 meses. Qual é a diferença? Velho, não muda. Planejamento, abordagem bem feita, contorno de objeções, gestão da carteira para manter clientes sendo indicados dentro da carteira e muita prospecção. Workalovers. Não é workaholics, são workalovers. São caras que trabalham, velho. Mas trabalham, são os cavalos para trabalhar, compadre. Então, a métrica é essa. Você pode vender um Murano mês. Vai ter que ligar para 10 bonecos dia. Ponto. Não tem outra. Certo? Quer vender uma venda de Murano mês, 500 conto, ticket médio, 2% de comissão, 10 pau no bolso, fora a camiseta da seleção. Beleza? E a comissão, hein, Clóvis? E a comissão aqui em Capão é bem superior a isso aí. Pô, velho, então é o seguinte, se o cara fizer... Botar na cabeça, cara, ele tem que positivar a venda todo mês. E esse eu acho que é um ponto importante, cara, para os nossos gestores, principalmente das imobiliárias, certo? Você tem um cara que está ali encostado contigo, o cara é aposentado, bota aí. Velho, não perde tempo com um pangaré, velho. Certo? De onde você menos espera, dali que não sai nada mesmo, cara. Não fica investindo com um cara que você acha... Só para ocupar a mesa. Só para ocupar a mesa. Então, isso não é salão de beleza para ficar ocupando a cadeira, compadre. Certo? Então, nós temos que ter rigor, orientação,
mostrar o caminho, ensinar o cara, testar, fazer reunião contínua, obrigar um treinamento. Ah, mas o cara é autônomo, Clóvis. Ele é autônomo por uma questão de contrato, ele não pode ser autônomo na questão da inspiração. Precisa ter um líder que inspire o cara assim, cara, eu não sou autônomo, eu trabalho na equipe do Vini, cara, eu trabalho na equipe do Pablo, eu estou com esse baita produto. Então, evidentemente que o cenário não vai nos ajudar, não há assim um LED anêmico no fundo desse túnel chamado Brasil. Se não fosse Covid, ia ser a crise política, se não fosse a crise política, ia ser o câmbio. A gente passou por plano Collor, por tanta coisa, não vamos passar mais essa, vai ser duro, vai levar tempo, vai. O cara que é pai ou mãe de família, como a maioria dos corretores, compadre, ele tem que botar na cabeça isso, que como pai de família, você não pode arregar, velho, certo? Você tem que mostrar para os teus filhos, deixar um puta problema para os teus filhos. Qual é o problema? Quero ver fazer mais que eu fiz. Melhor. Perfeito. Entendeu? Deixa esse pepino para as crianças. As minhas filhas, pô, pai, que pressão, pressão, pô, escola, pá, colégio, faculdade, pô, Disney, pressão, curso de inglês, vai lá, entendeu, cara? Vai construir. Essa é a dinâmica que a gente precisa fazer com essa patota. É uma pressão do bem, vocês não me entendam mal, tá? A gente já testou e já aprendeu que na porrada não vai, certo? Eu adoraria. Se a receita fosse caceta, porrada no cara, não adianta. Eu já tentei, não funciona. Na Ambev, nós quase perdemos a mão nesse negócio. Tá certo? A Ambev, a porrada comia, velho, tá? Não adianta. A gente já entendeu. As pessoas não respondem à porradaria, tá? Tá rodando no Netflix aí, quem quiser se interessar, uma sériezinha chamada a 100 Humans, 100 humanos. Os caras pegaram um recorte da sociedade americana e botaram 100 caras para fazer teste. E mostraram o impacto de um elogio, o impacto de uma humilhação de uma pessoa. Você vai ver a produtividade do cara que recebe um elogio crescendo. Pega aquilo que o cara está fazendo bem feito, velho, aqui, ó, do cacete, cara. Então, é importantíssimo que, do ponto de vista gerencial, as lideranças, principalmente, os gestores, tenham capacidade de fazer feedbacks construtivos, perfeito? E aí, de novo, tem método, dá para marcar outra live só para falar sobre feedback, tá? Dá para fazer um congresso sobre esse troço. Mas tem que fazer isso. Então, assim, ó, a equação é muito trabalho do corretor e, em cima, um gestor, marcação cerrada. O que você está fazendo? Está ligando para quem? Tá? Quantos casos você já ligou? Esses dias eu estava acompanhando um vendedor de uma empresa de produtos químicos, tá? Para a área do agronegócio. Eu achei o cara brilhante. O cara vende a mãe e entrega a avó morta, Vinícius. O cara é um monstro de venda. A gente foi fazer visita com um produtor rural e o cara, não vou comprar de vocês. O cara tentou de tudo que é jeito. Entrou aqui, nada. Muralha. O cara não entra. O cliente não abria a guarda, velho. Aí ele largou essa pérola assim, cara, se você acha que o meu produto é tão ruim, me indica um inimigo teu. Como assim um inimigo? Não, vamos foder alguém. Quem é o teu inimigo? Vamos ferrar o cara. Me dá o nome do inimigo. Quem é que você quer mal? Porque se você não quer o meu produto, é porque o meu produto é ruim. Se é ruim, vamos prejudicar alguém. Quem é que você quer se vingar? Ah, mas se disser o nome do cara, tu vai lá vender para ele. Pois é, entendeu? Quer dizer, no mínimo isso. Não vendeu, mas arranca uma indicação. Tá certo? Aumenta a tua carteira de lead, porque você vai ter que substituir aquele cara que você ligou, não quis, por outro. Tá certo? Então, não quer? Não. Me indica alguém para a gente dar um trote, porque eu vou ligar pro cara para dar um trote. Quem é o inimigo teu que você quer dar um trote? Perfeito? Então, não baixar a guarda. É lata, né, sabe? Não é cara de pau, é lata. Tem que ter a lata, vai para cima, não esmorece, cara, acredita e volume, velho. Acho que isso é sucintamente aquilo que a gente vê dos grandes vencedores por aí, Vini. Tá? Que fantástico. Clóvis, a gente infelizmente tem que estar se encaminhando para o final. O Instagram ele derruba depois de uma hora de live. Eu queria só lembrar, galera, mais uma vez, ó, em seguidinha eu vou dar as orientações para como ganhar essa camiseta. Queria te agradecer e falar um pouquinho de oportunidade. Eu queria que tu contasse para nós quem é Kairos. Galera, escutem essa história, por favor. O Vini me brifou esse negócio, eu já ia esquecer, cara. Não, essa história é uma história interessante. A história é o seguinte, lá na mitologia grega, antigamente, né, a história que o Vini pediu para contar, porque ele adora essa história, é essa. Lá antigamente, na mitologia grega, os gregos não sabiam muito bem explicar de onde que vinham as grandes forças da natureza. Então, imagina, dois gregos conversando assim, Vini, você já viu que o sol sempre nasce no leste e se põe no oeste ou não? Pô, vamos tentar mudar isso?
Não dá. No outro dia, o sol nascia lá. Pô, Vini, você já reparou que o tempo ele sempre avança, ele nunca volta? Vamos ver se funciona numa caverna. Os caras ficaram na caverna quietinho, olha do outro lado, um dia tinha passado, certo? Então, como eles não conseguiam mudar os eventos naturais, eles entendiam que haviam divindades que cuidavam disso. E a mitologia grega é cheia dessas divindades. E esses deuses gregos todos foram inventados a partir de um arquétipo de comportamento. Então, por exemplo, quem é o deus do tempo? Cronos. Daí vem o nome cronômetro, o instrumento de Cronos. Cronos é um deus grego que cuida do tempo. Da onde que vem a nossa paixão visceral? Eros, a deusa do amor carnal. Ela flecha a gente de tal maneira que a gente não consegue se controlar. Quando passa uma mulher gostosa, o cara não se controla, certo? Eu já tentei explicar isso para minha mulher, ela não acredita. Mas não é que eu queira. Elas não é que eu queira, mas a Eros é que faz isso. E como todos eles viviam no mesmo lugar, no Olimpo, imaginavam os gregos que esses caras tinham uns balacobaco entre eles. E tem uma cruza de deuses que é muito curiosa. Eros, querendo seduzir eternamente, precisava controlar Cronos, o deus do tempo. Daí vem o nome de um creme da Natura, que é o Cronos, para o cara ficar, né, bonito para sempre. Tá? E a Eros fez o Cronos adormecer, transaram e nasceu um rebento, um filho deles. E o filho deles é Kairos. É uma divindade de menor porte, portanto é filho de Deus, eles chamam de elfos, né? E essa divindade Kairos, quando nasceu o pai dele, Cronos, e a mãe dele, Eros, olham para aquela divindade e diz assim, cara, qual é a dele? A figura, a representação de Kairos, ela é curiosa. Tá lá, se vocês procurarem no Google, vai aparecer. É um cara completamente calvo na cabeça para trás e tem uma cabeleira na juba. Ele tem um rabo de cavalo na testa. E diz a mitologia que quando Cronos, o pai dele, recebeu, ele viu ele pela primeira vez, meu filho, tu tens uma estampa esquisita, você tem asas nas costas, asas nos tornozelos, para que isso, meu filho? Ué, meu pai, não sou eu, Kairos, filho de Cronos e Eros? Eu sou Deus. Deus do quê? Deus das oportunidades. Na mitologia grega, eles acreditam que as oportunidades que pintam na tua vida não vêm pela tua própria vontade. Do tipo assim, ó, chova, não consegue. Sol, não consegue. Oportunidades, não consegue. As oportunidades são colocadas na tua vida por um Deus. Quem é o cara? Kairos. Por que ele é o Deus das oportunidades? Cronos, tempo. Eros, tesão. Tesão e o tempo. O melhor momento, o momento mágico. É como se fosse o Deus das rapidinhas. E o que é uma rapidinha, senão uma oportunidade? Vem, nega, aqui no tanque, vamos agora aqui e tal. É uma oportunidade. Então diz que quando o pai dele viu ele pela primeira vez, achou estranho ele ter uma calva, a nuca e uma juba que lacia na sua fronte. Disse, meu filho, por que você tem esse negócio aí? Ué, não são assim as oportunidades? Elas têm asas porque elas são rápidas, não controlam o tempo, mas criam o seu próprio momento. O único Deus que não aceita a cronologia dos tempos é o Kairos, porque ele contrapõe a orientação de tempo do pai dele. E eu tenho essa composição com essa testa cabeluda, por quê, meu pai? Porque a oportunidade é assim, se você não pegar quando ela vem, depois que passa, não pega mais. Tá certo? Por isso que ele é careca para trás. Então os gregos, eles não dizem assim, o resumo da ópera é essa, né? A moral da história é essa. Não acreditam em a sorte, o destino. Não existe isso. Na mitologia grega eles dizem assim, Kairos! O que ele quer dizer com isso? Fica ligado, fica esperto. Porque se você não pegar as oportunidades, alguém vai pegar. Tá? Há muitos anos atrás tinha um vigilante lá em casa, lá, um segurança, e ele diz assim, seu Croft, grosso, o cara da fronteira, aquele bigodão, assim, a oportunidade é que nem um bagual encilhado. Se tu não pega quando vem, é um bicho que tu tem que pegar pelo laço. Quer dizer, se você não pegar o bicho pelo laço quando passa o cavalo encilhado, não pega duas vezes. É a versão gaúcha, charrua, para essa mesma mitologia grega aí, tá certo? Quer dizer, se você não pegar essa oportunidade, já era, velho. Então, a oportunidade tá aí. Sabe qual é o apelido, galera, que eu dei para o Murano? Casa da Moeda. Quando eu vi ali, aquilo ali é a Casa da Moeda, tá? Aquilo ali é dinheiro. Make money, make money. Vamos vender essa. Isso aí não é um condomínio, é a Casa da Moeda, velho. Abre o cofre lá e pau, dinheiro no bolso, magrão. E eu queria te agradecer, galera. Vinícius, pela oportunidade, certo? Desejar a vocês aí, velho, muita saúde, né, nesse momento, força, vão para cima desse mercado. Tem muito pangaré no mercado, certo? Muito cara ruim no mercado. A ruindade é a média. Qualquer cara que fizer um pouco acima da média vai arregaçar. Então, vamos para cima do mercado, tem muita oportunidade para a gente estar buscando. Tá certo? Muito obrigado, Clóvis. Galera, aqui a aula que a gente teve aí
Que é isso? Valeu, tô até emocionado aqui, cara, de verdade. Valeu. Beleza. Pessoal, para ganhar a camiseta aqui, então, tem que dar um print agora e marcar o @condomínio Murano nos stories. A marcação número 10 vai ser o ganhador dessa camiseta aqui e pode marcar mais de uma vez. Agora, Clóvis, sem palavras, muito, muito, muito obrigado. Valeu. Beleza. Conte sempre. Um abraço, gente. Sucesso para todo mundo aí. Obrigado. Valeu. Era um vivo,